Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada. Bora lá falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, no CT do Parque Gigante, na morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tá começando a copinha, né? E a gurizada tá indo lá em busca de um pentacampeonato, né? O Internacional, que é aí um dos maiores vencedores também da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A gente vai trazer algumas coisas conforme forem pintando aí, cara. Eu sou um só e tá doido, né? Esse mercado de transferências, esse início de ano. E eu quero, obviamente, né, te convidar para tu ficar até o final do vídeo, porque eu quero falar contigo sobre esse atacante aí que o Internacional tá de olho lá no Boston River do Uruguai. Quero falar também sobre a questão do Fernando, quero falar sobre a questão do Luiz Gustavo. Então, tu sabe, tem que deixar o like, tem que compartilhar esse conteúdo para o maior número de pessoas possível, tem que também te inscrever no canal. A gente tá quase com 47 mil, ia ser legal, né, já começar aí nos primeiros dias de 2026, batendo 77 mil, a nossa meta esse ano vai ser a plaquinha, velho, nossa meta vai ser a plaquinha, porque tem muita coisa de conteúdo aqui no canal, tem uma intervenção chegando, Bolívar, Ale Dornelles, Glauco Paza, Diego Brião, cara, tem tanta coisa, passei a tarde em reuniões, vai ter muita, mas muita coisa legal que a gente vai aprontar para vocês nesse 2026. Tudo ligado ao Inter, obviamente, tá? Cara, eu não tive como falar do Agustín Albarricín. Até vou te dizer, tá? Ele é 2005. Não sei muito sobre esse jogador. Não consegui conversar com as minhas fontes, com as pessoas que eu confio dentro do Beira-Rio e tal, e no futebol da América do Sul, para a gente poder ter uma certeza do que está acontecendo, tá? Eu me ative hoje, eu fiquei focado no Luiz Gustavo e foquei também no Fernando agora da tarde, por isso que o título, inclusive, da live é muito mais sobre o Fernando, tá? Mas assim, tem pessoas que eu confio, que eu leio, que eu me informo a partir delas também, né? Por exemplo, o Davi Correia, que é um scout aqui da América do Sul, ele diz o seguinte: o Agostinho ele foi comprado em 2025 por 400 mil numa transferência interna do Boston River. É uma excelente projeto de futebol uruguai que sabe muito bem investir tempo, dinheiro e espaço nos jovens, tá? Durante 2025 ele foi muito bem e se consolidou. O Inter vai atrás de um jogador interessante, em boa idade, porém eu acredito que seja um salto difícil a adaptação dele, tá, para sair, né, do Uruguai e vir para Porto Alegre. Além de mudar o estilo de jogo, vai sofrer com a disparidade da liga, em termos técnicos de qualidade e tudo mais. O bom jogador, né, sub-21 do futebol uruguaio não tem rendido no Brasil em um rendimento, né, como um time G12. Por isso é preferível confiar só nos excepcionais, que não é o caso dele. Acredito que o pulo do gato da negociação seja o baixo valor comparado ao potencial, mas muito provavelmente a torcida vai depositar expectativa e pressão. Cara, por quê? Porque o que se fala é que o Boston River está disposto a aceitar 2 milhões de dólares por esse jogador, ou até uma composição, tá, uns valores e tal, um empréstimo com passe fixado, enfim. Como eu disse, eu não consegui pegar valores do negócio. Eu tô indo isso aí em cima no que diz um dos principais scouts aí. Pô, só para ter uma ideia, a galera lá de cima, né, do eixo Rio-São Paulo, fala direto com ele também nas redes sociais, vale a pena, é o Davi Correia, @ no X, tá? Vale a pena tu pegar e dar uma seguida lá. Mas vamos falar então sobre Fernando e vamos falar também sobre o Luiz Gustavo, tá? Me disseram o seguinte: houve uma ligação, uma nova ligação para o Fernando. Uma pessoa importante do departamento de futebol. Eu imagino que seja o Fabinho Soldado. Por quê? Porque da outra vez, quem ligou para ele foi o Pesolano e o Felipe Dalegrave, que é o diretor jurídico e o treinador, obviamente, né? Uma pessoa do mais alto nível aí do departamento de futebol só pode ser o Fabinho Soldado, porque a gente está sem vice de futebol e o vice de futebol ele quase não se mete nisso. O que me disseram? Ligaram pro Fernando dizendo o seguinte: Fernando, a gente não consegue chegar nos valores que tu quer. Ele queria o salário do ano passado, acrescido de um valor que ele deixou de receber desde que rescindiu, né, e tudo mais.
ele, já contei aqui para vocês, né? Ele rescindiu e para frente ele não pegou nada. Para trás, ele pega os bônus e as coisas todas, mas para frente ele abre mão. E isso que ele abriu mão, ele queria pegar esse valor aqui, dividir pelo número XYZ de tempo de contrato, e aí vai ser, né, obviamente, recompensado. É o que ele pediu. O Inter não aceitou. O Inter disse para ele o seguinte: cara, só consigo te pegar por produtividade. Principalmente porque tu vem de 4 meses sem jogar, tu vem de uma lesão séria no joelho, tu vem daqui a pouco aí com uma possibilidade de lesão, e aí quando vem a gente tá te pagando aí 600, 700, 800 mil, vamos dizer, né, para tu ficar no banco de reservas. E a gente não pode porque a gente tá mal de grana nesse sentido. Foi isso que me disseram pessoas ligadas ao Fernando. Aliás, ele quer muito encerrar a carreira em Goiás. Então, ele ficaria um tempo aqui e jogaria talvez no final do ano, não sei, em Goiás. Mas ele queria terminar no Vila Nova, até porque a família dele está adaptada lá e não quer mais deixar, vamos dizer assim, a proximidade dos entes. E até daqui a pouco, mais uma transferência para Porto Alegre, mais uma transferência depois para Goiás, seria meio sacal para a família. Então assim, cara, eu acho que descartem o Fernando. Teria que acontecer uma reviravolta muito grande para o Fernando pegar aí o Internacional em 2026, né? Nessa temporada. Vale lembrar que o Inter tem a preferência, né? Mas aí o Inter, se ele quiser jogar, por exemplo, no Vila Nova, de repente abre mão aí da transferência. Uma outra pessoa me falou o seguinte, que o Fabinho Soldado, aí sim, o Fabinho Soldado estaria muito empolgado com a possibilidade de contar com o Luiz Gustavo. E aí aqui eu tenho 2 pontos. Ou o Fabinho queria pegar o Luiz Gustavo pelo valor cheio e o Fernando pelo valor de produtividade, e aí ficaria com os 2, ou então tá meio que encaminhado o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo tinha pedido um prazo até terça-feira agora, né, para que o Inter desse uma resposta para ele então encaminhar alguma coisa na carreira. O Inter se reapresenta agora dia 3, daqui a pouco até já fechou. Não tenho que fechou, não tenho, mas eu estou fazendo uma leitura em cima da questão Fabinho, Fernando e Luiz Gustavo. Então vale também ficar de olho nesse quesito, porque o Inter, através do presidente Alessandro Barcelos, falou que logo depois da virada do ano já esperava anunciar alguém. E esse alguém não inclui, né, o Alan Patrick, Bruno Henrique, a renovação do Brian Aguirre, o mercado e qualquer possibilidade de quem já estava aqui. É de reforço mesmo. Daqui a pouco tu vai ter aí uma novidade do próprio Luiz Gustavo aqui em Porto Alegre, já quando for recomeçar, né, o trabalho do departamento de futebol. Então, vale ficar de olho. A informação é Fabinho Soldado interessado no Luiz Gustavo. Fernando, cada vez mais longe, principalmente pela questão dos valores. E esse menino aí, o Agustín Albarracín, que é um jogador do Uruguai, do Boston River, que o Internacional também está de olho aí para reforçar o seu ataque. É um jogador, inclusive, também pelo que eu li, que constrói bastante, seja pelo centro, seja pelo lado do campo, um guri que tem bastante intensidade, muito semelhante, né, ao jogo do Pesolano. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, cara, se tu tá indo pro litoral agora, nesse final de semana, vai com calma, vai na manha, estrada bem de leve, cara. Faz o seguinte, coloca aí no teu carro a entrevista com o Matheus Doria, que a gente fez agora um pouquinho antes da virada do ano aqui no canal. Vai curtindo conteúdos, vai curtindo uma musiquinha. Não vai ser 5, 10 minutos que vai influenciar na tua vida, tá? Não te esquece disso. E óbvio, se tu beber, não dirige, tá? Um abraço. Tchau.